Então, brother, a TCC ela objetifica o homem, tornando ele um conjunto de mecanismos. Ela reduz o ser humano a um objeto, a animais. Isso é ridículo. Cara, eu acho que a TCC ela é uma terapia baseada em evidências, né? Assim, ela é uma visão científica de modo de tratamento. Agora sim, existem abordagens que não conseguem enxergar nem transtornos, como se eles não existissem. É complicado. Olá pessoal, Pedro aqui novamente. A gente fez essa encenaçãozinha aqui para basicamente ilustrar alguns preconceitos que a terapia cognitivo-comportamental e a ACP, que é a abordagem que o meu colega vai falar hoje, sofrem na academia, no mundo da psicologia. Se você é estudante de psicologia, provavelmente você já escutou esses jargões dessas duas abordagens. E eu gostaria de parar de falar agora e pedir para o meu colega, para o meu grande amigo se apresentar, dizer o nome dele e qual é a abordagem que ele vai explicar para a gente hoje aqui. Tá. Meu nome é Arthur Gadelha Machado. Sou um colega de profissão e grande amigo de Pedro. O que é que consiste a abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que eu sigo, né? A abordagem centrada na pessoa, que tem por sigla ACP, ela parte do pressuposto de que o homem é um ser maximamente digno. Então, a ideia da ACP é basicamente olhar o homem em sua singularidade, olhar o homem em sua integridade da melhor maneira possível. A ACP ela vai se esforçar da melhor forma possível para entender como lida uma relação humana. Existe uma crença fundamental da ACP que diz que se o ser humano tiver uma relação boa com outro, necessariamente esse outro que está fazendo parte da relação, ele crescerá. Muito legal, Arthur. E eu queria que tu pudesse explicar pra gente como foi que a ACP surgiu, né? Quem foi que inventou, quais são os principais conceitos dessa abordagem. Tá. A ACP surgiu no final da década de 30 para o início da década de 40 e quem formulou foi o Rogers, né? O Carl Rogers. Ele é um dos precursores, por assim dizer, do humanismo, né? Melhor dizendo, da psicologia humanista. Ela tem por principais conceitos alguns. Eu pretendo destacar aqui talvez uns 4 conceitos. Bacana. Que são tendência atualizante, aceitação incondicional, autenticidade ou congruência e também tem o conceito de empatia. Esses 4 conceitos eu acho que resumem bem a terapia, a ACP, embora existam outros aí, a terapia tem vários desdobramentos, mas de uma maneira geral, eu diria que são esses 4. Show de bola. Então vamos lá, Arthur. Começar, porque assim, são conceitos que talvez quem estuda psicologia já escutou, mas talvez também existam pessoas que estão nos acompanhando que não sabem exatamente o que se trata isso. Explica para mim e, consequentemente, para o pessoal que está assistindo. Você falou sobre tendência atualizante, empatia, sim. Autenticidade e aceitação incondicional. Pronto, tá? Explica aí cada um desses conceitos pra gente. Tá. A tendência atualizante, Rogers cria que, basicamente, o ser humano ele tem uma tendência ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal. Então, o que é que significa isso na prática? Todas as abordagens, elas vão ter uma teoria da motivação humana. Certo. Se você olhar, por exemplo, para a psicanálise, o Freud vai falar sobre a libido, sobre as pulsões. Se você for olhar, por exemplo, para a terapia individual de Adler, ele vai falar sobre uma certa luta, um certo impulso para a superioridade. Se você olhar para o Viktor Frankl, por exemplo, da logoterapia, inclusive pode colocar o card aí. Assim, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Tem vídeo aqui, sim. E a logoterapia vai falar sobre a vontade de sentido, né? A própria TCC, ela vai dizer que o ser humano é inclinado a movimentos de prazer e fuga do desprazer. Exato. Que é a base dos condicionamentos, né? Então, exatamente. A terapia rogeriana, ela vai tratar a motivação humana como sendo a tendência atualizante. A ideia de que o ser humano tem uma certa inclinação, uma tendência, uma vontade de se autodirecionar, de crescer e de se desenvolver. Uma ilustração que o próprio Rogers usa é de uma batata no porão. Ele usa muito essa ilustração. Batatas no porão. Batatas no porão. Que é basicamente, ele estava observando lá na sua casa, no porão da sua casa, tem algumas batatas que começaram a se desenvolver ali no porão dela. E aí, do porão da casa dele, né? E ele percebeu que
essas batatas elas se desenvolviam de um modo meio troncho, meio esquisito ali, iam em favor ali da luz que vinha de uma brecha ali, de uma frestinha. E ele percebeu, putz, essa batata aí, ela tá tentando se desenvolver mesmo sem um clima favorável, mesmo sem um ambiente ali, um terreno que facilite isso. E ele percebeu que, assim, se você colocar uma batata num terreno bom, favorável, fértil, com sol ali direitinho, o que vai acontecer é que a batata se desenvolverá melhor. Então, isso é basicamente a tendência atualizante. É quando você percebe que existe uma certa inclinação, uma certa vontade de crescimento aí no ser humano. E ele vai chamar de formatividade, tendência formativa, digamos, quando ele trata de natureza de maneira geral. Tendência atualizante é aplicado mais ao ser humano. Entendi. E aí você falou também sobre o conceito de empatia, né? Que é uma coisa assim que está muito em voga, muita gente fala, mas o que seria isso? O que seria a empatia aplicada aos conceitos rogerianos de terapia, né? Tá. A empatia, dentro dos conceitos rogerianos, ela não tem muito a ver com o que as pessoas comumente falam, de necessariamente se colocar no lugar do outro. Tem a ver, claro, porque a empatia tem esse conceito de modo popular, mas para Rogers, empatia significa mais ou menos isso. A capacidade do ser humano, ou a capacidade, digamos, do terapeuta ali, de demonstrar para o cliente ou para a pessoa que está à sua frente que ela está sendo entendida no que ela fala. Então, digamos que eu estou numa conversa aqui com você. Certo. Eu serei mais empático na medida em que você souber ou tiver a compreensão de que eu, de alguma forma, estou se conectando com os meus entendendo. Sentimentos, com as minhas emoções. Exato. Então tem a ver um pouco com essa questão da conexão entre terapeuta e paciente. Tem. Eu costumo dizer que a empatia ela é extremamente necessária nas relações humanas, até para se você for fazer um xingamento. Porque imagina só, se, por exemplo, eu resolvo fazer uma crítica a você, a TCC, por exemplo, ou a qualquer coisa que você venha falar para mim. Se eu, antes da crítica, lhe compreender, se eu, Pedro, então você está dizendo que é isso daqui que você está falando. E você disser sim, é isso daqui. Então, quando eu soltar uma crítica, eu falei de dentro de alguém que lhe compreendeu. Então, Sim. essa crítica tenderá a lhe atingir muito mais do que se simplesmente eu criticasse logo de cara sem forma demonstrar superficial, né? isso, sem demonstrar isso que a gente está chamando aqui de empatia. A empatia ela é cientificamente comprovada mesmo. Até estudos de TCC e diversas outras abordagens demonstram que quando você tem um grau bom de empatia, é como se isso potencializasse os atendimentos. Muito bom. É a questão do vínculo, né? Talvez que seria para a terapia a importância de estabelecimento de vínculo, de aliança de trabalho. Outro conceito que você falou, que eu acho que é bem confundido às vezes, é o conceito de aceitação incondicional. Significa o quê? Que o terapeuta vai aceitar tudo que o paciente falar e ponto final. O que exatamente significa esse conceito? Tá, vamos lá. Aceitação, primeiro, a aceitação ela não é aprovação e não é uma simples tolerância, tá? Dada essa pontuação, eu queria só dar um exemplo de uma aceitação que seria condicional. A gente fala aqui em ACP de aceitação incondicional, né? Então, por exemplo, tá lá uma criança que a mãe acabou de dar um irmão para ele, acabou de nascer outra criança ali, um bebê, em que essa criança começa a se perceber excluída ali, porque a mãe tem que dar uma atenção maior para o bebê. E aí a criança começa a sentir um certo ódio, uma certa raiva, ciúme, né? Um certo ciúme ali daquele bebezinho que acabou de chegar, não está entendendo nada. E a mãe pega e fala para esse menino mais velho, diz, você tem que amar seu filho. Você tem que amar seu filho, senão eu não vou gostar de você, senão eu não vou lhe apreciar. E naquela hora, a apreciação da mãe passa a ser condicional. Na medida em que você amar e, enfim, respeitar o seu irmãozinho, é na mesma medida em que eu vou lhe amar e lhe acolher. E aí, nessa hora, o menino vai fazer algumas manobras interiores para poder, digamos, ser bem quisto pela mãe. Ele vai começar, por exemplo, a entender que ele precisa amar ali a criança e, em algum nível, não entrar em contato com a experiência de não gostar realmente da presença do irmão. Então ele vai tentar abraçar o irmão, vai tentar elogiá-lo e tudo mais. Só que tem um porém. Vai ter abraço ali
que por acaso, sei lá, depois ele mais velho, ele vai dar um abraço que quase estrangula o irmãozinho dele. Ou ele vai, por acaso, ali botar o pé sem querer e sem querer, fazer com que o irmão caia. Então é como se, em algum nível, ele passa a não entrar em contato tanto com a experiência real dele. É como se ele não estivesse sendo sincero. Isso. Que a questão da congruência teria a ver com isso? Teria totalmente. Ele seria incongruente com aquilo que ele estaria fazendo em termos comportamentais? Teria totalmente a ver, porque na medida em que o que eu creio sobre mim mesmo, ele entra em contato com algo que é real sobre mim mesmo, é na mesma medida em que eu estou cada vez mais congruente. Ou seja, quando a minha autopercepção está diretamente ligada ao meu, o que Rogers vai chamar de o meu eu real, é na mesma medida em que eu tenderei a ser mais congruente, mais verdadeiro. E a gente estava falando aqui sobre aceitação incondicional. Na medida em que o terapeuta aceitar a pessoa de modo incondicional, com suas mazelas, com suas raivas, com seus desgostos, mas também com suas alegrias e vitórias, é na mesma medida que a pessoa como um todo tenderá a ter mais acesso ao seu eu real, que também Rogers vai chamar de o eu organísmico, né? Que é aquela ideia que ele vai chamar de um tipo de essência, um tipo de núcleo que ele diria que todo ser humano ele tem. A base da terapia ACP, ela basicamente é formular um clima facilitador, tal qual eu falei ali das batatas, para que de alguma forma esse ser humano se desenvolva, ou seja, ele entra em contato com o seu eu real e a partir disso ele possa emergir em crescimento. Né? Muito bom. A gente falou sobre empatia, tendência atualizante e falamos sobre aceitação incondicional. Eu acho que tinha mais um conceito que eu não lembro. Que foi até citado, né? Que é a congruência. Ah, tá. Na medida em que a gente tiver acesso a isso que a gente está chamando de o eu verdadeiro, é na mesma medida em que a gente vai ser um pouco mais congruente. A congruência, ela tem, digamos, duas faces, né? É basicamente uma busca. A pessoa que busca a congruência basicamente buscará fazer com que as suas percepções sobre si estejam cada vez mais próximas do que é ela verdadeiramente. Por outro lado, a outra face da congruência é um tipo de alinhamento entre o eu real dela, o que ela é verdadeiramente, e seus objetivos de vida, ou o que a gente chamaria de seu eu ideal. Na medida em que esse eu real dela for mais realista no sentido de que o eu ideal está alinhado com o eu real e o eu ideal, é na mesma medida em que ele também poderá ou tenderá a ser alguém congruente. Né? Muito bom. A gente costuma aprender na academia, né, na graduação, que existem basicamente 3 forças dentro da psicologia, 3 forças mais hegemônicas, né? A psicanálise, né? Inclusive eu pretendo chamar um psicanalista para conversar futuramente. Se você tem interesse, deixa aí nos comentários. Futuramente eu vou chamar um psicanalista também. As terapias comportamentais, né, a qual desemboca na TCC, terapia cognitivo-comportamental, e a psicologia humanista. O que significa dizer que a ACP é uma abordagem humanista? O que é a psicologia humanista? Muito bom. A psicologia humanista, ela nasce num período, ela fica mais estabelecida lá para volta da década de 50, 60 ali, com as figuras de Rogers, Abraham Maslow, tem o Rollo May também, e ela vai prezar basicamente pelo seguinte, ela vai dizer que o ser humano ele é distinto de todas as criaturas, de todas as coisas existentes, enfim, nessa Terra aqui, que é basicamente dizer que o ser humano ele tem características próprias, né? E aí a gente fala sobre a tendência atualizante de Rogers, a gente fala sobre criatividade, sobre até a própria busca intelectual pela ciência, dentre outros fatores que são propriamente do ser humano, exatamente. E o contexto em que ela nasce, ela faz uma oposição clara entre realmente o behaviorismo ali de Skinner e a psicanálise de Freud. Que o behaviorismo de Skinner vai dizer que o ser humano é um ser determinado por condicionamentos. Então a psicologia humanista vai dizer não é bem assim, não é bem assim. O ser humano ele é mais, ele tem um ar de liberdade e responsabilidade frente aos condicionamentos. Não é negar os condicionamentos, mas é dizer que o ser humano ele tem uma certa liberdade. E também o ser humano não é um simples joguete de pulsões,
I de ego, de superego, tem mais a ver realmente com essa noção de liberdade, a noção de responsabilidade, de criatividade e outros atributos propriamente humanos. Muito né? bom, Arthur. E eu queria entender um pouco mais como é que é a postura do terapeuta da ACP. Como é que é o ACPista, né, como a gente chama? Como é que ele se comporta, como é que ele presta um atendimento dentro do consultório? Tá. Muito bom. Esses conceitos que a gente falou no início são basicamente o que o terapeuta ACPista irá fazer. Né? Na medida em que o terapeuta ele aceitar incondicionalmente o seu cliente, na medida em que ele for empático e na medida em que ele for congruente com os próprios sentimentos que ele tiver em terapia, diante das sessões, o que muito provavelmente acontecerá é que, de alguma forma, o cliente ele vai crescer enquanto pessoa. A sua tendência atualizante será, digamos, estimulada, por assim dizer, e ele tenderá a um crescimento, né? Então, basicamente, essas três noções, essas três características que fundamentam aí a postura do terapeuta. Né? Certo. Eu vou fazer uma pergunta um tanto delicada, né? Eu queria entender como é que a ACP lida com as outras abordagens, né? Especificamente a TCC, e qual é a visão que a ACP tem de transtornos mentais. Tá. Se a gente for olhar os escritos de Rogers, eu vou começar com esse finalzinho aí, tá? Se a gente for olhar os escritos de Rogers, a gente não vai encontrar muita coisa sobre transtorno, não. Ele simplesmente não parece se deter na busca por estruturar uma abordagem que lide com o transtorno. Ele vai tentar o tempo todo digamos, melhorar as potencialidades humanas. Agora, tem toda uma ciência por trás, que inclusive ela parece ser muito bem quista pela própria TCC e por cientistas de uma maneira geral, que é a psicologia positiva. Ela bebe muito dos humanistas, bebe muito de Rogers, e que ela consegue fazer algumas correlações entre melhoras de transtornos, melhoras de diagnósticos, baseados aí num sistema muito parecido com o rogeriano. De uma maneira geral, realmente, Rogers ele não focou muito no transtornos. Por outro lado, como é que ele lida com as outras abordagens? Se a gente for olhar grandes psicólogos, se a gente for olhar grandes psicólogos espalhados pelo mundo aí, a gente vai ver que todos eles prezam pela relação terapeuta. Tá? Então, o próprio Aaron Beck, que é o fundador aí da TCC, ele bebeu em alguma medida aí de Rogers. A gente tem o Jordan Peterson, que tende a elogiar bastante o Rogers aí. E tem diversos outros, como a própria psicologia positiva também, ela vai beber. E tem diversos outros teóricos e, enfim, psicoterapeutas que elogiarão. Então, qual é o ponto aqui? Muito provavelmente, um rogeriano puro, ele vai ter sérias críticas contra a TCC, sérias críticas contra o behaviorismo, a psicanálise. E ele não vai querer, talvez, um cara puro ali, radical, não vai querer muita conversa não, tá? Mas, por outro lado, existem pessoas um pouco mais abertas, pessoas que tenderão a entender um pouco mais sobre transtornos, conciliando aí com a ACP. Eu tenho algumas hipóteses, mas são muito pessoais referente a isso. Mas você gostaria de compartilhar? Fica à vontade. Bom. Por exemplo, transtornos de ansiedade. A gente percebe que principalmente síndromes de pânico, a pessoa se percebe presa num ciclo de feedback, que a gente chama. Ou seja, na medida que eu percebo o sintoma de modo desesperado, preocupado, é na mesma medida que o sintoma se intensifica. Existem até técnicas, como por exemplo uma técnica chamada Acalme-se, você deve conhecer, né? Que tem por um dos princípios a aceitação. Então, na medida em que o cara ali, a pessoa, ela olha para o sintoma ali, aceitando e não com um tom preocupado, é na mesma medida que os sintomas tenderão a ser reduzidos. Sim. E a aceitação é um dos princípios aí da abordagem rogeriana, né? Na medida que o terapeuta, melhor dizendo, aceita o cliente e o cliente se percebe aceito em suas dificuldades, ansiedades, dores, medos e sintomas, é na mesma medida em que o cliente tenderá a se aceitar a si mesmo, vendo aquele sintoma, aquilo que ele está sentindo, de um modo menos preocupado e mais integrado, por assim dizer.
Então, esse é apenas um exemplo de como, por exemplo, a abordagem que é uma abordagem relativamente simples, né, que é a ACP, ela pode tratar de um síndrome do pânico, por exemplo. Agora, ela trata todas? Provavelmente não, mas eu acho que seria muito útil se os ACPistas, de uma maneira geral, eles se abrissem a isso, se abrissem a essas possibilidades, que uma abordagem tão simples pode dar conta de diversos transtornos. Mas é como se tivesse que ter um trabalho realmente vasto, né? Porque teria que se concentrar em transtorno por transtorno e ver como é que essa postura terapêutica poderia trazer alívios genuínos, né, para o ser humano. Excelente, Arthur. Arthur, muito boas informações que você concedeu para a gente. Eu queria perguntar se existe algo que você gostaria de acrescentar. Queria também te pedir para falar sobre suas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar, né? E, enfim, dê suas considerações finais. Tá, redes sociais. arturgmachado.pc, esse é o Instagram, tá? Podem me seguir lá, eu tô bem no comecinho, acho que faz nem 3 meses que eu tô no Instagram. É uma noção meio comum que os humanistas tendem a não ser tão abertos a essa noção mais comercial mesmo, de se projetar, de mostrar a cara, de marketing digital, embora esteja crescendo muito. Se você for pesquisar, tem muitos ACPs realmente aí se destacando aí nas redes sociais. Minhas considerações finais é que é necessário um certo diálogo entre as abordagens. Eu creio que tanto a ACP quanto a TCC, a logoterapia e diversas outras abordagens, elas tendem a ser potencializadas quando conversadas, né? Quando as abordagens elas se unem. Então, acho que a mensagem é essa, né? A gente teve aquela lutinha no começo. Mas foi só brincadeira, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Tá? Ele é humanista da CP, eu sou da terapia. É isso aí, tudo certo. Cara, então, muito obrigado pela sua participação aqui, o Queda de Braço. E muito obrigado, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E nas próximas semanas, outras abordagens serão contempladas aqui também. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Embora.